É o MDA Power. Quem está sentindo power aí? É um privilégio para mim estar com vocês. Na verdade, eu já me sinto em casa aqui. Porque eu dormi aqui muitas vezes. Literalmente, eu já me sinto em casa. Eu entrei aqui hoje, de novo eu pensei, poxa, eu estou em casa. Porque no Different School eu dormi aqui na sala do Gui, porque 3 semanas aqui na igreja. Então, para mim já é minha casa. Então, mas foi maravilhoso o Different School. Foi uma coisa de outro mundo. E então, para mim, estar com vocês, eu já me sinto em casa. Vocês são minha família. Somos a família da paz. Então, para mim, eu gosto, eu confesso que eu amo ministrar para jovens, mas o que eu também amo fazer é ministrar para líderes. Quem aqui é um líder? Faz assim, se você é um líder. Pode levantar a mão bem alto. Você é um líder, talvez na sua casa, do seu cachorro. Você é um líder de alguma forma. Todos aqui são líderes. Talvez você não levantou sua mão porque você não entendeu a pergunta. Você é um líder, tá? Talvez, mas eu só sou líder do meu cachorro, mas você é líder, tá? Então hoje é para você. E eu tenho um prazer muito grande de poder ministrar e treinar líderes. É um dos focos meus. Eu amo fazer isso porque eu sei que nós aqui, vocês, que vão literalmente mudar o mundo. E é através de uma liderança eficaz e poderosa que nós vamos então também poder liderar com mais graça, com mais sabedoria e também levantarmos mais e mais líderes. E é só assim que nós vamos conseguir impactar o mundo. Se você receber, mas nunca liderar, nunca transferir ou reproduzir aquilo, vai parar com você. E você vai ser o mar morto. O mar morto recebe do Rio Jordão, mas para por aí. E é por isso que chama o mar morto, que não tem um rio que sai. O mar morto, ele não dá para nenhum outro mar, para nenhum outro rio. Para nele. E por isso que não tem nenhum ser vivo que mora no mar morto. Porque ele só recebe. Mas eu declaro que você é o mar da Galileia. Amém? Você recebe, mas você dá. Então, na sua lagoa tem muito peixe, tem muita vida. Porque você recebe, mas você também entendeu a grande comissão, que é de fazer discípulos das nações. Não você só receber, ser treinado, mas você também conseguir treinar e levantar líderes. Perdão, depois do Different School eu voltei e eu fiquei doente em casa. Eu dormi até meio-dia, né, na segunda-feira, que eu passei mal mesmo, porque foi intensivos esses 3 semanas. Mas graças a Deus hoje eu acordei bem melhor, porque eu sei que Deus tem algo muito forte para hoje à noite, amém? Quem aqui já ouviu falar do cavalo crente? Ninguém, graças a Deus. Então uma vez... Cavalo o quê? Não, é o seguinte, que uma vez um certo homem, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, perdão, ele tinha um primo que morava em Sorocaba, tá? Não é uma história de verdade, tá? Eu estou inventando aqui. Mas ele morava em Sorocaba. Aí uma vez ele ligou para o primo dele. Meu primo, venha para cá que eu tenho um sítio muito legal, uma casa linda. E outra coisa, eu tenho um cavalo que é crente. Aí o cara, como assim? Não, venha que você vai entender melhor. Então, ele foi até Sorocaba, até essa casa, esse sítio. Ele viu lá o sítio, uau, que lindo tudo isso. Agora, mas cadê esse cavalo que é crente? Não, está aqui, está aqui o cavalo. E ele é crente porque é o seguinte, eu treinei esse cavalo desde pequeno para ele obedecer comandos assim da igreja, de frases da igreja. Por exemplo, para fazer esse cavalo correr, tem que gritar bem alto, glória a Deus. Aí ele, entendi. Para fazer esse cavalo parar, tem que gritar, amém. Aí ele, entendi como é que é agora a sacada. Então ele subiu no cavalo, já pronto para sair correndo. Aí ele, não, mas espera aí, tem que lembrar, esse cavalo é diferente, tá? Para fazer o cavalo correr, quem lembra, tem que gritar, glória a Deus. Para fazer o cavalo parar, tem que gritar, amém.
cara, lá em cima tudo bem, tranquilo, isso é muito fácil, deixa comigo. Aí ele se preparou lá e tal. Aí ele gritou, glória a Deus, e pô, o cavalo saiu correndo. E o cavalo, cara, foi muito rápido. E ele, uhul, glória a Deus, foi mais rápido ainda. E ele curtindo, foi muito legal, foi muito rápido. Ele foi embora. Mas aí de repente, lá na frente, ele vê um penhasco. Aí ele pensou, e agora? Aí ele, para cavalo, para. Aí ele ficou com tanto medo que ele esqueceu da frase espiritual da igreja, né? A palavra-chave. E ele começou a gritar, para cavalo, para. E o cavalo não parava. Aí ele viu que ele não ia parar, ele viu que ele ia morrer. Então ele orou, Pai, por favor, faça esse cavalo parar agora, em nome de Jesus, amém. E o cavalo ouviu e parou. Freio 4 rodas, quase caiu, mas não caiu, parou bem antes de cair. Aí o cara, olhou assim, glória a Deus. Então, amém. O positivo é que um dia você vai talvez encontrar esse cavalo lá no céu, né? O cavalo era crente. E hoje está lá te esperando. É brincadeira, mas só para descontrair. Agora, o que é que isso tem a ver com a palavra de hoje? Vou falar bem alto, nada. Quem aqui tem uma liderança que você ama de todo o seu coração? Faz assim. Por isso que eu sinto tão vontade de pregar essa palavra na Igreja da Paz, porque nós honramos muito a nossa liderança. Por quê? Porque, primeiro, que Deus nos manda fazer isso, mas, em segundo lugar, porque nós temos esse privilégio de ter uma liderança muito, muito preciosa. O pastor Cleiton estava aqui na frente agora, ministrando, falando, e eu pensei, poxa, mas parece que eu estou ouvindo o pastor Eibe pregar aqui. É impressionante, ele tem esse coração do pastor Eibe. E eu fiquei assim, uau, que privilégio que a Igreja da Paz de Barueri tem de ter o pastor Cleiton e a sua família tão preciosa aqui com vocês. Vocês não imaginam esse privilégio, é uma honra muito, muito grande, de verdade. Então, realmente, não fique pensando que é uma liderança qualquer, porque vocês têm um privilégio muito, muito grande. Amém? Então, agora é o seguinte, você que tem uma liderança, mas você também é um líder. Agora, como ser um bom liderado e também, ao mesmo tempo, ser um bom líder? Vamos falar sobre isso hoje à noite. Agora, não é aquela liderança dominadora, que você, como discipulador, vai dominar o seu discípulo. Claro que não é isso que eu estou falando. Nós nunca queremos ensinar nada que tem a ver com isso. Por exemplo, se eu sou o discipulador do Samuel Azaf, por exemplo, e eu falar assim, Samuel, eu vi que você está com outra meia hoje, que não é a mesma cor da minha meia. Isso não é de Deus, cara, é muito horrível isso, né? Poxa, Samuel, você comprou um carro sem me consultar? Cara, isso é uma liderança muito deturpada, que tem nada a ver com a liderança espiritual. Então, entenda bem o que eu vou falar hoje à noite. A liderança é uma coisa maravilhosa. Nós precisamos de alguém para nos ajudar, orar por nós, nos apoiar. É uma coisa maravilhosa você ter alguém que te ama para te acompanhar. Para mim, não existe assim um presente maior que, depois, claro, de Jesus, mas que Ele deu para nós esse ensino de poder ter pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, nos ajudando. Ninguém é uma ilha. Se você tentar caminhar sozinho, é muito provável que você não vai conseguir, porque você não é o Superman, você precisa de ajuda. Amém ou não amém? Você precisa de muita ajuda. Então, abra a sua Bíblia, por favor, para 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Eu vou falar rapidamente sobre um escudeiro fiel.
o fiel escudeiro do líder. Então, 1 Samuel 14 fala sobre esse fiel escudeiro. Agora, o fiel escudeiro é uma expressão, né, que nós usamos para descrever a pessoa leal. Aquela pessoa em quem você pode confiar. Em quem você pode confiar. A pessoa que está sempre disposta a te ajudar. Aquela pessoa que é o seu braço direito. É um fiel escudeiro. Agora aqui você encontra uma história muito linda, né, sobre o jovem e o Jonatas. Vamos ler aqui, eu vou pular um pouco para economizar nosso tempo, mas vamos lá, 14, versículo 1. Fala assim: certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu, do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeã e Migron. Com ele estavam uns 600 soldados. Vamos pular aqui. Ninguém sabia que o Jonatas havia saído. Agora, em cada lado do desfiladeiro que o Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme, tá? Então eles estavam lá e 2 morros, talvez bem íngremes, aos 2 lados, e eles estavam bem no meio. Vamos pular de novo. E ele disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Agora preste bem atenção. Disse seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Pulando para 12. E gritaram, quem? Os filisteus. Gritaram para eles. Gritaram para eles. Ele e o seu escudeiro. Subam até aqui e lhes daremos uma lição. Ou seja, venha cá que nós vamos te matar. Então, diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas, então, ele escalou usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Diga bem alto: logo atrás. Ele foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e o seu escudeiro logo atrás, fala mais uma vez, logo atrás. Logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Agora, quem aqui desejaria, assim no mundo espiritual, no caminhar espiritual, quem aqui desejaria ter um escudeiro igual esse jovem? Faz assim: poxa, que cara fenomenal, que escudeiro fenomenal. Ele foi atrás, ele colocou a vida dele em risco para poder servir melhor o líder dele, que era o Jonatas. Então, eu acho incrível essa história. Agora, como ser um bom líder? Como ter um exército de fiéis escudeiros ao seu lado? O segredo principal é de você, primeiro, ser esse fiel escudeiro. Você precisa aprender primeiro a como ser um bom liderado para ser um bom líder. Tem que aprender a primeiro ser um bom discípulo para poder ser um bom discipulador. Uma boa ovelha para poder ser um bom pastor. Então, vamos ver aqui com essa história. Em primeiro lugar, você vê aqui que nós temos que honrar a nossa liderança. Tem que honrar, tem que amar mesmo a sua liderança. E como fazer isso? Reconheça a sua autoridade espiritual. Tem que primeiro reconhecer que você tem uma liderança, uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Segundo, verbalize para o líder que você reconhece a autoridade dele. É importante você aprender a verbalizar
essa apreciação, essa gratidão que você sente pelo seu líder. Isso é muito lindo, você aprender a verbalizar aquilo que já mora no seu coração, que é a gratidão. Verbalize. Outra coisa, verbalize para outras pessoas que você reconhece a autoridade dele sobre a sua vida. Pode verbalizar tranquilamente que você reconhece que ele é uma autoridade sobre a sua vida. Ressalta as suas qualidades, ou seja, falar bem. Temos que aprender a falar bem da nossa liderança. É incrível quando eu ouço, de vez em quando, assim, alguém falar assim, eu saí da minha igreja porque o meu líder era assim, assim, assado e tal. Ele fala muito mal da liderança e aí chega aqui pensando que vai ser tudo diferente. Não, se você já tem essa semente no seu coração, você tem que tirar, arrancar essa semente, porque em qualquer líder, se você procurar, você vai achar defeito. Não existe uma pessoa perfeita aqui na terra. Você sempre vai conseguir encontrar alguma coisa que você não concorda. Então você tem que decidir a ver sempre o lado positivo, a falar bem das pessoas, não cortar a orla, igual Davi fez com Saul. Não cortar a orla. Por exemplo, vamos dizer que você é um membro de uma célula, tá? Você é membro e o seu líder está lá na célula. Aí, de repente, faz aquela oração para encerrar aquela reunião. Aí, sem avisar, o líder da sua célula, ele fica em pé e ele vai embora, correndo. Sem dar um tchau, sem abraçar ninguém, nada. Ele simplesmente fica em pé e sai correndo. Aí, uma coisa estranha, né? Assim, os líderes, aliás, os membros ficam lá assim, poxa, mas que coisa, assim, esquisita, né? Que ele foi embora, o nosso líder, de repente foi embora e nem deu um tchau para nós. Aí começa outra pessoa, pois é, muito estranho e tal, talvez ele muito ocupado, ou talvez ele não gosta muito da gente, não sei e tal. E começa a rolar alguns comentários negativos contra o líder daquela célula. E você está lá, um membro, um escudeiro fiel. Você vai concordar com eles, sim ou não? Não, claro que não. Obrigado. Os 4 aí que responderam. Não, você não vai. Você vai ficar calado, sim ou não? Sim ou não? Não vai ficar calado, gente. Tem alguns que, sim, eu entendo porque você falou, mas não é verdade. Você não vai ficar calado, porque você ficando lá calado, você está concordando com eles. E você é um fiel escudeiro, então você vai se levantar e vai proteger o seu líder, sim ou não? Sim, é verdade, você vai... Não, gente, para com isso. O que é isso? Nosso líder, ele é fenomenal, cara. Com certeza, ele teve uma boa razão, uma emergência, com certeza, porque ele nos ama, ele é fenomenal, ele é fantástico. E você vai proteger o seu líder. Talvez você não vai entender naquela hora, mas você precisa aprender a proteger o seu líder. Então, falar bem, ressaltar as qualidades e proteger. Ensine os seus filhos a falar bem da sua liderança. Você nunca vai ouvir eu falar mal dos meus líderes, nem em casa, nem com os meus filhos reclamando, não. Eu ensino os meus filhos a sempre elogiar e falar bem. Sempre falar bem. Outra coisa, eu ensino também a sempre orar pelos líderes. Se você for lá em casa, você vai ouvir os meus filhos. Eu tenho o Noah, que tem 6 anos de idade. Eu tenho a Bela, que tem 4 anos de idade. E logo, logo vai nascer o nosso terceiro, agora em maio. E ele também eu vou ensinar, né? Sempre orar pela liderança. O Noah, ele sempre pede, posso orar? Pode orar. Aí ele ora pelo alimento e tal, outras coisas. Aí ele sempre termina orando, abençoando a nossa liderança. Com 6 anos de idade, ele já faz isso. E você faz isso? Você está treinando os seus filhos a também fazer isso?
Porque eu vou te falar, a nossa liderança, eles precisam das nossas orações. Eles precisam. O diabo, ele não é burro, não. Ele sabe, se ele conseguir derrubar o pastor, ele vai, talvez, com mais facilidade, espalhar as ovelhas. Então, os pastores são os alvos principais do inimigo. Então, nós temos que estar constantemente orando pela nossa liderança. Você já faz isso? Eu creio que você faz mesmo, porque isso é muito importante. Você orar pela sua liderança, tá? Um bom liderado, ele se torna um bom líder. E um bom líder continua sendo um bom liderado. E você? Você é confiável? Pense um pouco na sua vida. Você é confiável? Você é leal? Você protege a sua liderança? Número 2, não deixe o orgulho te atrapalhar. Agora, nessa área eu caí, eu sofri muito, e eu pisei muito feio na bola. Então, eu vou contar hoje um testemunho para você, tá? Uma vez que eu pisei feio na bola. Eu nasci em Santarém, e com 13 anos de idade, eu fui morar no Japão. Aí, com 18 anos de idade, eu fui morar no Havaí, um lugar bem difícil de morar, né? Um lugar muito feio, Havaí. Brincadeira. Aí eu morei lá 1 ano, no Havaí. Aí eu fui morar na Califórnia, fazer faculdade, bacharel, mestrado. E depois de muito tempo, de muitas assim, viagens, eu finalmente voltei para Santarém. E eu voltei lá já com mestrado e tal, tudo inteligente, né? E eu cheguei lá pensando que agora sai da frente Santarém, que, né, cheguei, né? E eu era muito imaturo ainda, obviamente. E eu tinha muito para aprender, como hoje eu ainda tenho muito para aprender, mas eu cheguei lá com um certo orgulho no meu coração, que assim, agora eu já entendi como é que funciona esse negócio, agora sai da frente que vai explodir. E eu cheguei lá, eu comecei do zero, como um membro de uma célula. Agora, tem um detalhe. Eu cresci, né, eu tenho 3 irmãos, tenho 2 irmãs mais velhas e um irmão mais velho. O meu irmão é o Josias. Ele hoje é um pastor lá no Japão e tal. Na época ele não era pastor ainda, ele era um supervisor de setor, lá em Santarém. E eu não sei de você, mas eu com ele, a gente cresceu sempre com muita competição na família. Quem corre mais rápido, quem pula mais alto, aquela coisa. Talvez você nunca passou por isso, mas eu passei. Mas na minha cabeça eu pensei, não, essa coisa já passou, era só coisa de criança, agora ele é o meu líder, e eu me coloquei de propósito debaixo da liderança dele. Ele que era o supervisor de setor. Eu pensei, não, eu já não tenho mais orgulho no meu coração, que, por sinal, já é um sinal que você tem orgulho no coração. Aí eu pensei, não, eu já tenho mais isso, eu já sou humilde e tal. Aí eu fui ser um membro. E depois de vários meses, multiplicou e eu fui ser líder daquela célula. Como o Josias, o meu irmão, como o meu líder de setor. Entendeu? Então, eu lembro que chegou aquela quarta-feira à noite, 7h30 da noite, cheguei lá cedo, preparei lá as cadeiras e chegaram as pessoas. Aí, a outra semana, a mesma coisa, quarta-feira, 7h30, aquela roda lá com as pessoas, com os membros, e eu como líder. Aí, Josias, o meu líder, o meu supervisor, ele veio então para supervisionar a minha célula. E quando ele chegou lá como líder, eu não percebi na hora, mas eu comecei a fazer uma coisa bem triste. Eu comecei assim, a tratar ele como se fosse alguém interrompendo aquela reunião preciosa lá. Ele chegou e eu meio que ignorei, né, que ele chegou e tal, tá aqui o Josias e tal, mas enfim, vamos voltar àquele assunto e tal. E ele fez isso 2 vezes, ele veio e eu fiz a mesma coisa, eu meio que
ignorei ele, e foi muito, muito horrível. Quando eu cheguei em casa, depois daquela segunda semana, eu cheguei em casa, e Deus então começou a falar comigo, e Ele começou a puxar a minha orelha, e Ele puxou tanto que quase cai a minha orelha. Ele falou assim: Isaías, cara, que coisa horrível, você tratou o seu irmão, o seu líder assim, e tal, e tal, e tal. Ele foi falando, aí finalmente, a ficha caiu. E caiu mesmo. E eu comecei a chorar, e eu chorei, e eu me arrependi, e eu chorei, e eu passei a noite chorando, que eu vi que estava muito, mas muito errado. No próximo dia eu fui correndo lá para o Josias, bati na porta lá, ele abriu bem cedo de manhã, e eu, ai Josias, me perdoe, chorando, ele, uau, mas por quê? Ai, porque eu agi assim contigo e tal, e eu chorei muito. E ele, não, Isaías, fique tranquilo e tal, porque ele é muito humilde mesmo, de verdade. Eu não era, mas ele era, e não. Eu falei, não, eu reconheço que eu errei, eu pisei na bola e tal. Aí eu falei, Josias, marque as minhas palavras. Daqui em diante, de hoje em diante, eu vou ser o liderado que mais vai te honrar. Eu vou ser o liderado seu que mais vai te elogiar, que mais vai te encorajar. Você vai ver. E ele falou, não, Isaías, que isso? Eu falei, marque as minhas palavras. Eu vou ser a pessoa que mais vai te elogiar. Aí ele, tudo bem, tal. Aí eu fui embora, quarta-feira, 7:30 da noite, cheguei lá cedo, preparei as cadeiras, e o povo chegou. Aí lá para as 8 e tanto, quem é que chega lá para supervisionar minha célula? Josias. Dessa vez eu fiz diferente. Eu vi ele chegando assim. Aí eu, gente, para tudo, para. Olha quem está chegando aqui, gente, é o Josias, cara. Ele é o nosso líder. Ele é muito, muito sábio. Ele que está nos supervisionando. Ele é um grande líder. Como te admiro, cara. Você é meu herói. Você me inspira. E eu falava isso, gritando quase. E ele chegou assim, aí eu, não, venha, por favor, venha, Josias. Libere uma palavra de sabedoria para nós queremos aprender de você e tal. E ele ficava assim, cara, o que é isso? Mas eu falei, olha, te falei, daqui em diante eu vou ser o liderado que mais vai te elogiar. E eu fiz isso de propósito. Eu exagerei? Talvez um pouco. Mas eu senti que eu tinha que exagerar. Por quê? Porque eu tinha que eliminar qualquer pingo de orgulho que ainda tinha no meu coração. Então eu fiz isso de propósito. Eu faço isso até hoje. Ele não é mais o meu líder, que está lá no Japão, eu estou aqui no Brasil, mas mesmo assim, eu ligo para ele, eu mando mensagens para ele, falando assim, Josias, cara, você é demais, muito obrigado por tudo que você fez por mim e tal. E eu elogio muito ele, muito mesmo. Por quê? Porque eu sei, eu reconheço que há uma liberdade nisso. O orgulho vai te atrapalhar se você deixar. Não deixe o orgulho te atrapalhar, por favor. Não deixe o orgulho ficar lá no seu coração e você... tem muitas formas de você ter orgulho, né? Você não curtir a falta de alguém, não sei. Mas não deixe o orgulho te atrapalhar. Seja aquele liderado que mais vai elogiar, mais vai falar bem da sua liderança. Quem topa esse desafio hoje à noite? Quem topa? Você vai ser, eu já declaro, você vai ser esse fiel escudeiro. Você vai ser a pessoa que mais vai encorajar, que mais vai falar bem da sua liderança. Número 3, envolva-se na visão que Deus deu a ele. Eu amo esse versículo 7, quando esse jovem escudeiro responde, eu irei contigo, pode ir, Jonatas, pode ir, que eu vou estar logo atrás. Pode ir atrás daquele sonho que Deus plantou no seu coração, porque eu vou estar logo atrás. Conte comigo, eu irei contigo. Temos que aceitar os desafios
colocado no coração do seu líder. Veste a camisa, seja aquele braço direito. Hoje em dia, estou aqui em São Paulo e os meus líderes são, o pastor Sabá e o pastor Eibe. E eu fico assim, eu sinto tão tão privilegiado, tão honrado, quando, por exemplo, eu estou numa reunião e vai começar, talvez, vamos dizer, 14h. E a reunião é para começar 14h. Eu estou lá muito antes, sempre. Aí eu recebo uma ligação, que é o pastor Sabá, o pastor Eibe. Isaías, você podia começar aquela reunião com uma oração, porque ele teve uma emergência, talvez ele não está lá ainda. Uau, eu fico honrado, por quê? Porque ele sabe que ele pode confiar em mim, que eu vou estar lá sempre naquela hora ou antes. Ele pode confiar em mim, ele sabe, não, eu não sei, mas o Isaías, ele vai estar lá pontualmente naquela reunião. Então eu posso pedir ele, para ele iniciar aquela reunião, porque ele está lá, eu posso confiar nele. E você? Você é esse braço direito? O teu líder, ele pode confiar, não, eu sei que o fulano, ele vai estar lá antes da reunião da célula, e eu posso ter certeza que ele não vai me deixar na mão, porque ele está lá. Eu acho isso muito lindo, quando você é essa pessoa. O seu líder, ele pode confiar que você não vai deixar na mão o líder dele. Amém? Então, corra riscos pela fé, saia daquela zona de conforto. Você vê aqui que eles saíram da zona de conforto, lá com Saul, estava lá com os soldados, confortável, debaixo de uma árvore lá, descansando, talvez lá no seu Instagram e tal, de boa. Mas eles saíram daquela zona de conforto e eles foram atrás de algo muito difícil. Eles foram enfrentar 20 contra 2 pessoas. E você vê que eles, por fazer isso, experimentaram uma grande vitória. E você também vai experimentar uma grande vitória em nome de Jesus. Quando você sai daquela zona de conforto e você se arrisca. Então, número 4, seja transparente com o seu líder. Seja transparente. Eu fico lembrando de Jesus, quando ele caminhava lá com os 12, ele caminhava de uma cidade para outra cidade, e lá você sabe que não tinha asfalto ainda, não tinha, e também não tinha sapato como temos hoje, era aquela sandália. Então, imagina você caminhando nas ruas lá de terra, de barro, com muita sujeira nas ruas, e você de sandália. Talvez choveu, aí é lama, e aí tem animal lá, que enfim, é muita sujeira, e você de sandália. Aí você caminhando nas ruas de terra, sujeira. Aí você chega na casa com os pés imundos lá, cheio de lama, de sujeira. E qual era o costume? Que o servo então ia lá com uma bacia de água para lavar os pés. Nesse caso, Jesus, ele se vestiu, lembra disso? Ele se vestiu de servo. Ele foi lá então e ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele como líder, ele serviu os seus discípulos. Você como líder, o seu alvo não é de liderar, senão é de liderar, é de servir os seus membros, de servir os seus liderados. Então Jesus, ele foi servir. Ele foi liderar, ele foi servir, que é a liderança. Ele foi servir e lavar os pés dos seus discípulos. Aí ele chegou em Pedro. Pedro é o cara, esse daí me faz rir, porque chegou em Pedro, e qual foi a reação do Pedro? Não, Jesus, por favor, meu pé é sujo. Você não pode lavar os meus pés, que vergonha. E ele respondeu, mas Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você não faz parte comigo. Aí ele respondeu, então se for assim, Jesus, não lave só os meus pés, me dê um banho logo. Se Pedro... Aí ele responde ao Pedro, mas Pedro, você já está limpo, é só os teus pés que estão sujos. Ou seja, hoje em dia, você já entregou a vida a Jesus, você já está limpo, mas de vez em quando você pisa na bola, você faz alguma coisa errada e
às vezes entra uma sujeira nos teus pés, né? E às vezes entra uma lama, uma sujeira lá dentro dos dedos do seu pé. Aí é difícil você tirar, talvez lá na unha do seu pé, da unha do seu dedo do pé, entra lá uma sujeira, uma lama lá dentro. E você tem até vergonha daquela sujeira. E o seu discipulador, ele vem contigo, ele senta com você, ele fala assim, cara, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a você se limpar, você se livrar daquele pecadinho, daquele vício que talvez entrou lá dentro, no meio dos dedos do seu pé. E ele está lá para tentar te ajudar a lavar aquela sujeira, ou seja, livrar você daquele vício, livrar você daquele pecadinho que você tem vergonha. Agora, vamos dizer que, claro, você pede perdão a Deus, Deus te perdoa, sim ou não? Sim, Ele te perdoa. Vamos dizer que no próximo dia você cai na mesma área. Aí você se arrepende, pede perdão a Deus, e aí, Deus te perdoa de novo, sim ou não? Sim, claro que sim. E a terceira vez? Sim também, mas Deus tem muito mais para você. Ele quer ver você decolando e não vivendo aquela luta diária, caindo e levantando, caindo e levantando. Ele quer ver você vivendo uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Ele quer ver você voando, uma águia, não toda hora tropeçando. Ai, de novo. Não, Ele quer ver você vivendo em vitória sobre essas áreas. Então, o seu discipulador, ele está lá para te ajudar a decolar, para não estar toda hora com aquela vergonha de você ter aquela sujeira. Ele quer te ajudar a limpar aquela sujeira dos seus pés. Então, seja transparente com a sua liderança. Deixa ele abrir os dedos do seu pé. Pode falar, pode me ajudar, porque eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Eu quero decolar em Deus. Eu quero viver uma vida vitoriosa. Fala bem alto, eu quero o melhor de Deus na minha vida. Fala mais alto agora, eu quero viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Aplaude a Deus bem forte agora se você acredita mesmo. Agora, número 4, pague o preço pela fé. Confie no seu líder. Tem que confiar nele. Tem que seguir o seu líder. O escudeiro fiel, ele subiu o penhasco íngreme e ele colocou a própria vida em risco. Comece a fazer isso, sendo fiel no pouco. Comece a ser fiel nos detalhes da sua vida. Agora, nem sempre você vai entender o porquê que o seu líder vai fazer tal e tal coisa. Por exemplo, você acha que os discípulos, quando eles mandaram aquele WhatsApp para o Jesus, Jesus, Lázaro, está doente, venha rápido. Aí ele respondeu, o WhatsApp, brincadeira, né? Ele ouviu falar e tal. Qual foi a reação? Ele foi lá correndo para orar e curar o Lázaro? Ele fez isso? Não, ficou lá. Não, deixa. Você acha que os discípulos pensaram, poxa, mas é o Lázaro, Jesus, é Lázaro. Vamos lá agora, você tem poder para curar ele. Temos que ir lá, você ama o Lázaro, Jesus. Não, ele ficou lá. Aí depois que eles foram entender, Jesus, ele entende as coisas. Ele quis mostrar a glória de Deus através de uma ressurreição e não de uma cura. Uau, que legal. Então, nem sempre você vai entender o porquê que talvez o seu líder vai fazer tal e tal coisa, mas confie que ele está ouvindo de Deus. Um bom exemplo nisso é quando eu cresci lá em Santarém e nós morávamos num barco por muitos anos. Quem aqui já passeou ou viajou de barco? Assim. Uau, poucas pessoas. Quem nunca pisou num barco? Faz assim. Uau, muita gente.
Mas você sabe que é barco, né? Brincadeira. Mas nós, então, moramos num barco por muitos anos, que, para quem já foi lá em Santarém, na Amazônia, você sabe que o transporte lá é de barco. Então, nós moramos por vários anos num barco. Uma vez, a minha irmã, eu tenho a Sara, aí a Esther, aí Josias, aí eu. A Sara, uma vez, ela queimou o pé dela numa brasa viva lá numa praia. Então, ela foi no barco e começou, então, a colocar o pé dela numa bacia de água. E nós fomos embora. No rio Tapajós, para quem já foi lá, você sabe que o rio Tapajós é um rio enorme. Tem muitos lugares que você não consegue enxergar a outra margem do rio Tapajós. É muito grande. Então, fomos embora. E, na verdade, eles foram embora, que eu ainda não era nascido. Foram embora e a Sara com o pé dela naquela bacia de água. Naquela época, tínhamos um cachorrinho. Esse cachorro começou a tomar a água da bacia. Então, a Esther, ela pensou, uau, eu vou ajudar a minha irmã. Ela pegou um balde para pegar água, porque estava acabando a água da bacia. Então, ela pegou um balde e ela jogou o balde na água. Só que o barco estava em movimento. Tá? Então, imagine isso. O barco em movimento. E ela jogou o balde lá atrás do barco. E o balde pegou água, mas puxou a Esther. E a Esther caiu na água. A Esther tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade. Tá? 7 anos de idade. E ela não conseguia nadar. Ela só conseguia meio que boiar, flutuar nas costas. E ela caiu na água. E o barco foi embora. E ela conta que ela gritou, pai, mãe. Mas o barulho do motor do barco era tão alto que ninguém ouviu os gritos dela. Então ela conta que ela caiu na água, aí ela gritou, pai. Mas ninguém ouviu e o barco foi embora e desapareceu. E a Esther, com 7 anos de idade, no meio do rio Tapajós, no meio da selva amazônica, tá? Nesse meio tempo, os meus pais estavam lá na frente, conversando, namorando, aquela coisa gostosa. Aí, depois de um bom tempo, a minha mãe, ela ouviu a Esther reclamando, não tem mais água. Aliás, a Sara, né? Reclamando, poxa, não tem mais água. Aí ela chamava, Esther, eu quero mais água, tem que ter mais água aqui, Esther. Aí a minha mãe, poxa, Esther, cadê você? Ajude a sua irmã. Aí ela ficou em pé, ela foi atrás da Esther, e claro que ele não respondia. E agora ela ficou assim, apavorada. Ela buscou, mas não encontrou. Aí ela gritou, Lucas, meu pai, a Esther caiu na água, ela não está aqui com a gente. Aí eles deram a volta para procurar a Esther. Eles estimam que passou talvez até esse momento, talvez 1 hora, ou talvez até mais do que 1 hora. Mas eles voltaram então. E eles voltaram, mas sem saber exatamente onde eles passaram, porque é um rio enorme. Não é uma rua que você sabe, eu passei por aqui. Não, eles voltaram assim, tentando encontrar a Esther. E foram embora, né? Meia hora, 40 minutos procurando. Depois de esse tempo, eles já estavam chorando muito, já sem esperança, já agora só procurando um corpinho boiando. Porque imagina, uma menina de 7 anos de idade, sozinha no meio do rio Tapajós, com bicho lá, sei lá o que mais tem no rio Tapajós, ela lá boiando sozinha. Então os meus pais já chorando, já assim sem esperança. Eu vou encurtar a história, mas depois de um bom tempo, a minha mãe, ela pensou assim, eu acho que nós já passamos dela, vamos dar a volta novamente para voltar e ver se a gente encontra ela. Lucas, vamos dar a volta de novo. Aí ele falou, não, eu acho que ainda temos mais ainda para seguir. Aí ela pensou, ele é meu líder, eu vou confiar nele,
tá bom, tal. Aí continuaram por mais tempo. Aí ela tinha certeza, Lucas, nós já passamos dela, vamos dar a volta. Ele falou, ainda não, vamos mais um pouco. E ela chorando muito, ela falou assim, Deus, eu vou honrar, eu vou confiar que o Senhor está falando com o meu líder, né? Ele está falando com o meu marido, eu vou confiar. E foram mais uns 5 minutos. Aí eles contam que uma onda grande subiu e desceu. Aí lá na frente enxergaram uma mãozinha. Aí uma onda subiu e desceu. Aí 2 mãozinhas balançando lá na frente. Aí foram para lá, era a Esther, jogaram a boia, puxaram ela para dentro do barco. E ela subiu pulando de alegria, tudo queimada do sol. Imagina, uma menina tudo branquela, 2 horas no solzão da Amazônia. Queimada, mas cheio de vida, cheio de alegria. Aplaude a Deus bem forte por isso. Agora isso porque a minha mãe confiou, né? Às vezes você vai pensar, não, mas eu tenho uma ideia melhor, eu tenho uma coisa melhor. Sim, tem que ser transparente, mas tem que confiar que Deus está falando e comunicando com a sua liderança. E em último lugar, seja grato pela sua liderança. Tenha assim, um coração de gratidão por seus líderes. Porque foi Deus que colocou você nesse lugar. Foi Deus que colocou uma liderança sobre você. Eu lembro que, eu já queria pedir o Fanuel para subir aqui. Eu lembro que uns dias atrás, já faz algum tempo agora, lá em Fortaleza ainda. Eu lembro que eu estava lá assim, quase para dormir na minha cama. Aí eu senti que era para eu orar e interceder pelos meus líderes. Então eu comecei a orar. Eu comecei a interceder pela minha liderança. E ao orar mais e mais, Deus foi derramando uma sensação de gratidão no meu coração. E eu orei mais intensamente. E Deus derramou mais esse sentimento, mais e mais essa sensação de gratidão pelo pastor Eibe, pela equipe lá de pastores da Igreja da Paz de Fortaleza naquela época. E eu comecei então a sentir tão forte essa sensação de gratidão, eu comecei a chorar, e chorar, e chorar. Aí eu comecei a rir, a rir de tanta alegria e de gratidão. Aí eu chorava, aí eu ria, aí chorava. E eu chorei com tanta emoção, que eu coloquei o travesseiro no meu rosto, para não acordar a Nicole. E eu passei a noite toda. Eu não dormi naquela noite, porque eu estava assim, chorando, e aí rindo, aí chorando, com essa sensação de gratidão. Pai, obrigado. Obrigado pela minha liderança. E você tem sentido isso? Você já sentiu essa sensação de gratidão, de profunda gratidão pelos seus líderes? Temos que sentir isso. Temos que induzir o nosso coração a sentir gratos. Todo dia você agradecer a Deus. E você verbalizar, exteriorizar esse sentimento de gratidão para a nossa liderança. E você é grato pelos seus líderes? Eu quero agora te dar uma oportunidade. Eu sei que escureceu agora. Na verdade, eu vou pedir para ligar as luzes. Porque você agora vai pegar uma caneta e um papel. Se você não tiver, você pode usar o seu celular, o seu tablet, tá? Coloque o seu celular no modo avião, tá? Modo avião. E você vai abrir o seu WhatsApp. E você vai, eu vou te dar agora 3 minutos para você escrever um bilhetinho para o seu líder. E você vai expressar. Eu vou te dar agora a oportunidade de você expressar no seu WhatsApp, talvez, no e-mail, com um papel, uma caneta, algumas palavras de gratidão. Você vai expressar gratidão agora. Você vai verbalizar essa gratidão pela sua liderança.
tá? Então eu vou te dar agora 3 minutos e você vai, então, escrever agora um bilhetinho de amor, de encorajamento, ou talvez pedir perdão. Talvez você agiu igual eu agi, você agiu com orgulho. Então agora você vai pedir perdão, você vai liberar palavras de gratidão, você vai expressar aquela sensação de gratidão, você vai encorajar, tá? Então mais 2 minutinhos para você fazer isso.